E aí alguns conhecem como estruturas, outros como arquiteturas, outras como universidades. A gente entende na Movidaria que o papel dos sistemas de educação, a gente entende como ecossistemas de educação, né? Então como é que as estruturas conectam as pessoas através da aprendizagem em prol dos resultados do negócio, em prol dos seus próprios resultados de desenvolvimento. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cauê. Eu faço parte aqui do time da Movidaria, que vocês já conheceram. Acho que boa parte dos rostinhos aqui eu já reconheço, que vieram conhecer um pouco do que a gente faz. Hoje a gente está com esse painel, que é o novo papel das estruturas de aprendizagem nas organizações. E aí alguns conhecem como estruturas, outros como arquiteturas, outras como universidades. A gente entende na Movidaria que o papel dos sistemas de educação, a gente entende como ecossistemas de educação, né? Então como é que as estruturas conectam as pessoas através da aprendizagem em prol dos resultados do negócio, em prol dos seus próprios resultados de desenvolvimento. Por isso, para a gente, o nome pode ser, enfim, né, estrutura, arquitetura, a gente gosta de chamar de ecossistema ou estrutura de aprendizagem. E a ideia aqui é compartilhar com vocês pontos de vista de pessoas que têm bastante experiência prática nesse assunto, que estão implementando ou já implementaram junto com a gente essas iniciativas de cultura de aprendizagem nas empresas. São representantes de grandes empresas, clientes queridos nossos aqui, que aprenderam e ensinaram muito para a gente ao longo desses projetos. Vou deixar que eles se apresentem e aí na sequência a gente faz algumas perguntas. Vou começar pelo... Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Giovanni, eu sou gerente de educação corporativa da Raia Drogasil, que é uma rede de farmácias e drogarias. A gente tem hoje cerca de 2.000 lojas espalhadas no país e todas são lojas próprias. Então tem o desafio aí de levar treinamento e desenvolvimento para 40.000 pessoas ao todo no negócio. Eu já estou há 10 anos na empresa, há 3 anos nessa posição. E esse ano a gente entrou com um projeto junto com a Movidaria para criar a Universidade Corporativa da Raia Drogasil. E esse é um pouco do desafio que eu vim aqui compartilhar com vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, eu sou gerente de educação e treinamento do CNA, ou a Escola de Idiomas, né? Tratando cursos de inglês e espanhol. Falando um pouquinho da minha instituição, nós somos uma rede de franquias com quase 600 escolas espalhadas por esse Brasil de meu Deus. Em torno de 20.000 colaboradores e o nosso desafio é muito parecido com o do Giovanni, né, que é justamente capacitar as diferentes equipes, né, dos franqueados e também da nossa administração nacional com os conteúdos e as competências necessárias para poder ofertar a melhor experiência de aprendizagem de língua estrangeira lá na ponta nas escolas. Tá? A gente está trabalhando com a Movidaria já há uns 5 anos. A gente está brincando que a gente está indo para o próximo projeto Universidade 4.0 já. Né? A gente já passou por todo o processo de desenho, da arquitetura e estamos efetivamente na fase de implantação da universidade na empresa. Tá bom? Olá, boa tarde. Meu nome é Sânia Franklin. Eu sou especialista de recursos humanos do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E nós temos, na nossa organização, nós fazemos a gestão de toda a operação, a coordenação técnica e gestão das empresas geradoras e transmissoras de energia elétrica, de todo o sistema interligado nacional e agora de alguns sistemas isolados também. Nós temos cerca de 800 empregados, temos 21 anos de tempo, né? É uma empresa bem jovem e estamos implementando o modelo de educação, né? O modelo de aprendizagem. Há cerca de 1 ano e pouquinho que a gente trabalha juntos, né? E estamos desenhando o modelo e implementando, assim, começando a desenhar as primeiras trilhas. E aí a gente vem compartilhar essa experiência aqui com vocês.
Olá, eu me chamo Cristiane, sou coordenadora de educação corporativa na Grendene, que é uma indústria, né, fabricante de calçados. Ela é detentora das marcas Melissa, Ipanema, Raider, Grenda e Zaxi, né? As mulheres aí talvez conheçam, né? Melissa, Ipanema, enfim, outras marcas também. Eu estou na Grendene há 12 anos, né, sempre na área de treinamento, desenvolvimento e depois migrando para a educação corporativa, né? E nós temos em cerca de 18 mil funcionários. O processo de educação ele já existe há um bom tempo na empresa, desde 2005, mas foi em 2017, 2018, que nós lançamos a Universidade Grendene, né, que aí foi toda uma reorganização do nosso processo de educação, que já vinha muito bem, mas a gente sentiu a necessidade de dar um salto e de ampliar também essa participação do nosso público interno. Muito obrigado. Então, para fazer a primeira pergunta, vou fazer uma pequena introdução assim, do que para nós representa a aprendizagem no mundo hoje. Então, quando a gente enxerga os processos de aprendizagem, as opções que a gente tem hoje para aprender, a gente está num ambiente muito vasto, né? Muito abundante. Então, dentro das nossas vidas, tanto dentro das empresas quanto fora das empresas, estar online ou estar offline já não tem mais tanto sentido. A gente está aprendendo cada vez mais ao longo da vida, cada vez mais com a experiência, né? Cada vez mais de jeito autodirigido. Isso, por um lado, é bom, que eu tenho muita opção, dentro das empresas também, né? Eu dou mais autonomia para as pessoas. Porém, por outro lado, a busca por um caminho, né? A busca por onde eu começo. Quais são os estágios, né? Quais são os níveis, qual é a trilha que eu tenho que percorrer para chegar nesse objetivo que eu quero, né? Nesse ponto B que eu quero. E é nesse sentido que eu faço a primeira pergunta para vocês, que é pensando na visão de mundo que vocês têm, né, relacionada à aprendizagem, dos movimentos das vidas de vocês também, né, de como vocês vêm aprendendo hoje e dos desafios das organizações que vocês representam. Qual que é o papel de uma arquitetura, de uma estrutura de aprendizagem para o negócio, para os colaboradores e para os clientes das empresas que vocês representam? Então essa é a pergunta. Quem quiser ser o primeiro a responder essa pergunta, ou eu escolho. Eu acho que precisa dar um passo atrás para vocês entenderem o meu contexto, né? A gente é uma rede de franquias, então a gente vive sempre um paradoxo, que é, por um lado, existe um padrão que o franqueador impõe e exige dos seus franqueados, e por outro lado a gente acredita também, por ser uma empresa de educação, que as pessoas sim têm cérebro, são pensantes, então têm direito a tomar decisões lá na ponta, né? Então, o principal desafio, quando eu penso na questão, né, das aprendizagens hoje em dia, é justamente a questão de, a gente organizar esses conteúdos, né, porque esse colaborador está chegando na empresa, e, enfim, como você disse, é um ecossistema, ele tem acesso a uma série de coisas. E no universo da minha empresa é muita informação, como eu acredito que seja na das outras empresas. Então, o papel da arquitetura é primeiro fazer essa curadoria e organizar isso, né, e tornar essa experiência mais agradável e de fácil acesso, né? Isso tudo considerando que isso tem que ser feito dentro do ambiente de trabalho, né? Então a gente tem buscado justamente soluções que conversem com o desafio que ele tem, né? E esse desafio muda conforme a região. Então, outro desafio que a gente tem, que é justamente, eu tenho um padrão de franquia, mas ao mesmo tempo esse padrão tem que ser adaptado às características da região, sem fugir o padrão, né? E por outro lado, isso tem que acontecer dentro do horário de trabalho dele. Então, a arquitetura da universidade, ela ajuda justamente nesta organização desse conteúdo, essa curadoria, e de forma que eu ofereça esse produto just in time, no momento que ele precisa, da forma que ele precisa, e idealmente na quantidade ideal e precisa para aquele momento, considerando todos os outros afazeres que ele tem. Imagino que vocês tenham o mesmo desafio que eu, que cada vez mais é mais complicado afastar o colaborador do ambiente de trabalho, né? Então isso tem que acontecer dentro do ambiente de trabalho,
e no nosso caso sempre prevendo a participação do líder, né? É mais ou menos por isso. Então, em resumo, a arquitetura ajuda a organizar essa experiência e entregar o que precisa ser entregue, sempre pensando no negócio, né? No que é importante em termos de resultados para o negócio. Bom, lá no INS eu não cheguei a comentar, mas nós somos responsáveis por garantir, assegurar a continuidade da energia, de modo que todas as nossas casas possam ter energia elétrica, né? E com atenção ao custo, para que a gente tenha o melhor custo. Bom, vocês sabem que no mundo da energia muitas mudanças estão acontecendo no mundo, né? Então a gente já tinha um processo de aprendizagem, mas a organização ela sentiu a necessidade, até porque um grupo de profissionais do setor elétrico está fazendo já está passando por uma fase de transição. É uma transição de gerações e um novo grupo está chegando, né? E com todas essas mudanças e numa organização onde a curva de aprendizagem ela é muito longa, a gente precisa se ocupar em formar as novas gerações, em buscar a experiência desse grupo mais experiente, enquanto eles ainda estão, né, e alguns estão fazendo essa mudança já, né, e buscar da melhor maneira possível compreender o planejamento estratégico e entender quais são as competências e os conhecimentos que são críticos e que sustentam a missão e que são muito importantes para realizar a visão. E a gente fez todo um levantamento de conhecimentos para identificar, né, isso e poder entregar, então, os objetivos estratégicos. Além disso, o modelo de arquitetura ele vai nos ajudar, né, a arquitetura de aprendizagem, a usar melhor a verba de treinamento e desenvolvimento, porque a gente vai focar mais. Se eu sei quais são os conhecimentos, as competências que são críticas nesse momento, que a gente tem risco de perder, enfim, ou que são muito importantes para o nosso negócio, eu estou fazendo um mapeamento daqueles profissionais que têm, ou que não têm, ou que precisam adquirir. E a gente vai fazer um trabalho de, por meio das trilhas, oferecer os conteúdos, as experiências de aprendizagem para fortalecer isso. E um terceiro ponto de vista, né, que eu acho que vai agregar bastante, que a gente está implementando, é que a gente vai alinhar experiências de aprendizagem e treinamentos entre áreas, porque elas aconteciam, mas aconteciam às vezes de forma isolada, de modo que uma área ou outra área tinham algum conteúdo e acabava que uma outra área não tinha. Então a gente vai alinhar entre as áreas de modo que todo mundo possa ir numa única direção, né? Fortalecendo aquilo que é de fato importante para a organização, para que ela possa entregar os resultados. Bom, na Grendene, acho que o principal objetivo, né, que veio essa nova arquitetura de aprendizagem, foi ampliar o acesso da educação a mais gente dentro da empresa. Porque nós já vínhamos com alguns pilares estruturados, né, de liderança, treinamentos comerciais, industriais, só que ele não tinha uma abrangência a tantos colaboradores, né. Então ela veio, claro, para conectar ainda mais com os desafios de negócio, para dar essa amplitude do público, porque hoje a gente considera, inclusive, os ajudantes de produção também em algumas trilhas, né? Então, desde o presidente até os ajudantes de produção, de uma forma organizada, né? Então, essa amplitude para fazer, inclusive, um melhor investimento também financeiro, né, desse recurso. E também acho que o principal desafio é essa conexão com o negócio, que a gente fala tanto, né? Estar conectado com o negócio, mas afinal o que é isso, né? Não é tão simples assim, né? Estar conectado com o negócio. Então a gente também foi buscando caminhos de como fazer isso de uma forma sustentável, não só sobre a visão
de quem está sentado nessa cadeira de educação como RH, mas também trazendo comitês temáticos, grupos focais, né, trazendo as lideranças para discutir junto com a gente. Né? Então, basicamente assim, precisa fazer, ela veio para fazer sentido para o negócio Grendene, e ela veio também para fazer sentido para as pessoas, porque são as pessoas que vão mover todo esse negócio, né? Bom, na RD a gente também já tinha treinamento há bastante tempo, até por causa da natureza do negócio. Quando a gente fala da drogaria, tem um aspecto de venda do medicamento que quem está lá precisa estar super bem informado para prestar um bom atendimento. E o que eu entendo que a estrutura de aprendizagem do que a gente está desenhando agora ela vai poder entregar é a mudança que a gente teve, não só no contexto geral mesmo de sociedade, quando a gente fala do cenário da indústria 4.0, é um cenário muito mais complexo. A forma que as pessoas aprendem mudou muito. Antes a gente falava de uma aula de 50 minutos, depois isso reduziu para 15 minutos, depois as pessoas só assistiam vídeo de 5 minutos, e agora a gente tem 24 minutos em uma semana para conseguir levar uma experiência de aprendizagem que possa contribuir, transformar. Então, eu acho que olhando para todo esse cenário, o que a gente tem com a estrutura é uma forma de entender como eu posso levar a aprendizagem de uma forma eficaz, ou seja, tomar a decisão em qual iniciativa de aprendizagem eu vou trazer para qual público e que vai me gerar o melhor impacto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que os colegas também comentaram, é que investimentos eu faço. Que defesa eu vou ter para investir em qual sistema, em qual solução, em qual formato mesmo eu vou trazer para a organização. E o terceiro ponto, que também todo mundo comentou, né, isso é excelente, é o alinhamento das ações de aprendizagem com a cultura, com a estratégia da organização, com aquilo que a empresa quer fazer. Na RD, eu acho que a gente vem num cenário em que, nos momentos anteriores, a gente era muito reativo. A gente entregava, sim, de acordo com o que era a estratégia da empresa, mas sempre com um passo atrás, sempre recebendo demanda das áreas. E aí, se você tem esse processo, você acaba muitas vezes sendo sufocado, criando novas iniciativas, e essas iniciativas elas não se conectam. Eu posso ter numa área uma iniciativa que poderia ser aplicada para outra, e na verdade para outra eu crio uma nova e gero aí um pouco dessa complexidade. Então a estrutura de aprendizagem ela vai te dar um norte futuro de como você agrega valor para os funcionários, se isso estiver de acordo com a cultura e com a estratégia da sua empresa, né, para os clientes e também para a própria empresa. Na RD, a gente tem muito forte a questão do cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. E quando a gente fala do funcionário, boa parte do nosso time vem de situação de primeiro emprego. A gente só contrata o atendente de caixa e o farmacêutico. Todas as lojas são próprias, me desculpa. E a gente tem uma trilha de carreira para promover os gerentes. Todos os gerentes regionais da empresa vieram dessa base. Então tem um compromisso muito forte com o investimento do funcionário. O que mudou de lá para cá é que hoje a gente tem o desafio também de conectar o propósito pessoal com o propósito da organização. Acho que no discurso talvez isso pode até parecer fácil. Aí eu preciso criar uma atmosfera, preciso criar uma experiência de aprendizagem, preciso criar uma cultura em que a pessoa sinta que pode realizar o seu propósito pessoal junto do propósito da empresa. Na outra ponta do cliente, é o cliente que entra super bem informado e quer sentir que tem alguém que está ali olhando para ele, para cuidar dele. Enquanto medicamento, isso é um pouco agravado. A estrutura de aprendizagem ela vai te dar a possibilidade de construir soluções que enderecem todos esses três aspectos. De forma eficiente, né, e eficaz, investindo dinheiro com o que realmente vai mudar ponteira e agregar valor, para que lá na ponta seus clientes consigam ver que as pessoas estão treinadas e estão entregando o que é a cultura aí da organização. Muito bem. E vocês trouxeram já o gancho para a minha próxima pergunta. Todos vocês falaram, né? Na literatura clássica, quando a gente fala de universidade corporativa, é um guarda-chuva estratégico que, através das ações de aprendizagem, claro, impulsiona as carreiras dos profissionais, enxerga e conecta o propósito de cada um com os sonhos da empresa, mas, sobretudo, ela é uma
um vetor de disseminação dos desafios do negócio, né? De cultura, e para, através da aprendizagem, apoiar o negócio na sua renovação, no seu processo de crescimento. Então, pensando nisso, queria que vocês comentassem brevemente quais hoje são os desafios de cada um dos negócios de vocês e como vocês enxergam a conexão das arquiteturas, cada uma acho que está num estágio, né? Algumas já estão implementadas, outras estão em processo de implementação, como a arquitetura está conectada com esses principais desafios do negócio hoje. Bom, não tem outro caminho. Precisa estar conectado com o negócio, senão a arquitetura não vai fazer sentido, né? Então, dentro da nossa arquitetura, então a gente tem a escola de liderança olhando para o pipeline da liderança, né? Os níveis de atuação de cada um dos líderes dentro da empresa. Então, é dessa forma que ele se conecta, né? Nesse papel da liderança nos seus diversos níveis. Com a escola de negócios, a gente conecta todos os temas relacionados à marca, a designer, a tudo que envolve realmente as discussões ali de negócio, de criação. Então, quais profissionais eles precisam estar conectados com isso, quais são as habilidades, quais são as competências de negócio. Então, também é voltado sempre para aquilo que as pessoas precisam desenvolver, precisam aperfeiçoar para dar conta de algum desafio, de algum dilema no seu dia a dia, de alguma entrega, né? Assim como a escola industrial também prepara, né, as pessoas para as operações industriais, né? E também os programas de talentos, preparando as pessoas para futuras posições, desde um futuro analista, um futuro líder, um futuro supervisor, um futuro gerente. Então, a gente tem vários desafios de negócio, tanto de liderança, quanto entregas realmente de projetos de um cunho de negócio, de um cunho industrial. E todas essas discussões, assim, elas são acompanhadas de comitês que nós criamos, né? Comitês temáticos, comitês executivos. Então, não fica só no olhar do RH, ele é feito a várias mãos, né? Então, a gente foi criando formas de garantir essa conexão com o negócio, porque ela realmente precisa existir, né? E precisa... a gente vem discutindo muito com o time da Movidaria, né? Que está nos ajudando desde o final de 2016. E assim, né? A gente está aprendendo que a educação precisa mudar contexto, né? E aí, para isso, precisa estar conectado, precisa ficar um residual, precisa fazer sentido, não só para os números da empresa, mas também para as pessoas que estão lá. E aí a gente tem que dar conta também dos formatos, metodologias, né? Então, mas caminha por aí. Bom, lá no ONS, um dos desafios do negócio é o ONS caminhar para se tornar uma ONS digital. Esse é um dos desafios de negócio. Eu acho que com tudo que a gente vem vendo e ouvindo, né, no mundo e aqui também, hoje no ONS, as capacitações elas são predominantemente presenciais, né? E a estrutura de aprendizagem ela vai suportar essa transformação cultural que a gente está vivendo, que não é só em relação ao ONS digital, mas também a entender o que fará lá no futuro, que a gente tem uma visão 2030, o que fará com que a gente chegue à visão 2030, né? Tornando, por exemplo, os gerentes cada vez mais protagonistas da mudança que a gente precisa ter, porque os gestores, eles têm a capilaridade porque eles estão com as equipes no dia a dia. Então, a gente também tem, no desenho das estruturas de aprendizagem, a gente tem um núcleo de liderança, a gente tem um núcleo do futuro. Aliás, a gente está começando pelo núcleo do futuro. E estamos trazendo os especialistas que são aquelas pessoas que conhecem, que têm os conhecimentos, as habilidades, que de fato sabem o que a gente precisa investir de forma muito exploratória ainda, coisas que não existem, para que a gente chegue nesse futuro em 2030 no nosso negócio, com os desafios postos lá no planejamento estratégico. Então a gente começa pelo núcleo do futuro e em seguida núcleo de liderança, o núcleo de performance, que vão ter todas as soluções
discussões, experiências de aprendizagem para todas as competências. E aí a gente tem um núcleo técnico, que são os conhecimentos técnicos que sustentam a missão, né? O do futuro sustentam a visão, e um núcleo institucional, que é aquele que guarda um pouco da cultura, de todos os que chegam e daqueles que precisam se reciclar na nossa cultura. A gente está num momento em que nós estamos buscando a inovação, nós estamos buscando ser uma empresa mais ágil e trazer e participar da construção de um futuro no modelo de energia que ainda não existe, mas que a gente pretende influenciar. Então, o modelo de aprendizagem vai nos ajudar a realizar alguns dos objetivos e a visão que está posta mais para frente. Eu acho que a primeira coisa volta ao que a gente falou anteriormente, né? Alinhar as iniciativas de formação e desenvolvimento com os objetivos estratégicos da empresa. Esse é o primeiro desafio, né? Porque ter ideia de treinamento, de criar programa de formação e desenvolvimento, todo mundo tem. Agora a grande questão é, ao fim e ao cabo, isso realmente contribui e leva a gente mais próximo dos objetivos da empresa naquele momento, no tempo e no espaço. Então, a arquitetura, eu entendo que nos ajuda nesse sentido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, no meu contexto, especificamente do CNA, é, como eu disse, a questão da capilaridade, né? A gente tem muitas escolas espalhadas pelo Brasil todo, e eu tenho que conseguir levar esses conteúdos, esses programas de formação e desenvolvimento para as diferentes equipes just in time, né? Junte-se a isso, no nosso caso, uma questão de sazonalidade, né? Eu não consigo tirar qualquer equipe a qualquer momento. Então, a arquitetura ela ajuda justamente a construir soluções que venham ao encontro da necessidade do colaborador naquele momento específico, dado o processo de formação dele. Isso da perspectiva externa, né? Então, quando a gente olha para fora. Da perspectiva interna, a arquitetura ela foi um grande fio norteador no processo de construção dos instrumentos, né, dos programas que nós vamos propor para a rede como solução para atingir os objetivos do negócio. Então, a gente tira um pouco da subjetividade, né? Tipo, eu acho que tem que ser isso. Não, não é o que eu acho que tem que ser. Isso tem que conversar com a arquitetura da universidade, tem que conversar com os objetivos do negócio, tem que conversar com os parâmetros que nós estabelecemos lá na ponta, né? De tal forma que ele passa a ser um grande regulador, né, de todas as suas ações, e ao mesmo tempo que é um regulador, também é um instrumento de mensuração, é o norte, como os colegas colocaram, no sentido de entender, eu estou na direção certa, né? Então, na dúvida, eu olho para a arquitetura e falo, olha, não, está desviando, então vamos voltar para cá, vamos realinhar o caminho para poder chegar no objetivo que a gente quer, né? Então, eu acho que esses são alguns dos objetivos, dentre vários que a gente tem, pelo menos no meu contexto. Enquanto desafio de negócio, a RD tem um cenário de forte expansão ainda no Brasil. A gente vai estar indo para diversos outros estados. No último mês, a gente inaugurou as 2 primeiras lojas em Manaus. E quando a gente faz isso, a gente leva uma pessoa experiente de alguma dessas outras unidades e só contrata novamente o atendente ou o farmacêutico. Esse é um dos grandes desafios enquanto expansão. Um segundo é a multicanalidade, né? A história de que hoje o cliente está no celular, ele está na loja, ele está no site, ele está em todos os locais. Quando a gente fala disso para medicamento, de novo, tem uma complexidade um pouco maior, porque o medicamento muitas vezes a pessoa ela não quer comprar, não é ela que escolhe, e muitas vezes ela não reserva o dinheiro e não tem informação sobre ele. Então tem um trabalho de atendimento que entra muito nessa história do cuidado, que é um traço cultural bem forte que a gente precisa, enquanto universidade, ajudar a imprimir, ajudar a traduzir isso nas outras áreas da organização. Um terceiro aspecto é a questão mesmo de contexto social, né? Envelhecimento da população, o quanto a gente tem novas terapias, o quanto a gente tem outras formas de cuidar da saúde para continuar produtivo aí para lá dos 100 anos, né? E aí, nesse cenário, a RD quer liderar uma transformação do significado da drogaria. A gente vai para a drogaria muito pensando em medicamento, em doença. Mas, poxa, por que não pode ser também um ambiente para eu aprender sobre outros tipos de cuidado para tá
de bem com a vida, seja uma alimentação saudável, seja outras questões que vão também contribuir para a saúde. Então a gente tem um grande desafio que é trabalhar a saúde em um contexto mais integral. Nesse sentido, a estrutura de aprendizagem que a gente está propondo para a universidade, a gente fez todo um trabalho, a Movidaria ajudou muito nisso, porque foi uma construção olhando muito para o que a gente já tinha, para as trilhas que a gente já tinha, um trabalho muito grande de curadoria e de fazer um desenho que permitisse traduzir essa estratégia, esses desafios, mas que ao mesmo tempo fosse dinâmico o suficiente para se transformar ao longo do tempo, dos próximos anos. E aí o que a gente propõe, que eu posso compartilhar com vocês enquanto estrutura mais macro, é que na estrutura de aprendizagem ela tem 3 dimensões diferentes, 3 dimensões principais. Uma que fala do eu, e aí são soluções de aprendizagem para a pessoa, independente do contexto da RD, onde ela vai encontrar um caminho para o seu desenvolvimento, para a realização do seu propósito, conteúdos que vão contribuir para o seu autodesenvolvimento. E todos esses conteúdos eles estão muito também no contexto, provavelmente talvez o Cauê vai falar para frente, da aprendizagem contínua, da aprendizagem ao longo da vida, ou seja, a gente quebrar esse paradigma de que eu só aprendo quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou no intervalo definido. Então essas 3 dimensões elas estão contemplando esse contexto. E na segunda dimensão aí sim chama-se eu mais RD, então é bem isso, a primeira é do eu, a segunda do eu mais RD, e aí são os conteúdos e soluções, os aprendizados para entregar os objetivos estratégicos da organização, principalmente esses 3 que eu destaquei para vocês, e aí tem uma parte que fala sobre liderança, tem uma parte que fala sobre o compartilhamento de práticas dentro da organização, que era um grande desafio, essa história de sair dos departamentos e ser mais colaborativo, e uma última dimensão que é eu mais RD mais mundo. Na dimensão do eu mais RD mais mundo tem esse olhar para ampliar a visão de mundo, esse olhar para entender o que está acontecendo na sociedade, o que tem de inovação e o que eu posso trazer que pode ajudar num contexto para gerar mais inovação e mais criatividade, ao mesmo tempo que também contribui para o impacto que a gente quer causar na sociedade enquanto cuidar de perto de saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos. Conectando já com o que o Giovanni trouxe, está se falando muito hoje em dia sobre lifelong learning, que na essência é o que a gente faz para viver, né? Então a gente em essência é um ser que está constantemente em evolução, aprendendo com a sua própria experiência. Isso é lifelong learning, né? É você aprender a aprender as coisas. E as arquiteturas hoje, acredito, tem muito esse papel também, né? Que muda culturalmente, principalmente, né? Desenho e implemento uma estrutura de aprendizagem, eu mudo a cultura de aprender dentro da empresa, que normalmente era reativa, eu tinha os alunos esperando isso chegar, né? Vindo naquele sistema mais de assistência, e hoje a busca, acredito que, pelo que eu conheço de todos vocês, vem numa oferta para esse público, para que ele trilhe um pouco do caminho, né? Para que ele siga em ações informais também, e formais de aprendizagem. Então o que eu queria perguntar nesse momento aqui é como vocês enxergam que as estruturas que vocês estão implementando impactam na cultura de aprendizagem dentro da empresa de vocês. Como vocês enxergam essa conexão? Bom, eu vou começar dizendo que isso é bem difícil, viu? E tem que ter bastante atenção e bastante cuidado mesmo nas escolhas desses caminhos, porque a gente está exatamente nesse processo. A gente tinha uma estrutura em que eu convoco as pessoas, eu que digo quando ele vem, aonde ele vem e o que ele vai vir aprender. E a gente quer sim abrir esse espaço para que as pessoas possam escolher algumas soluções que ela entende que vai mais contribuir com o seu desenvolvimento. E eu acho que é um caminho a ser trilhado, não tem uma receita pronta para isso. Na minha opinião, e olhando para o cenário da RD, a gente não vai sair de um cenário para o outro. Eu acho que a gente ainda carece de uma capacidade de curadoria do que contribui para o nosso desenvolvimento muito grande. A gente é bombardeado de informação a todo momento, no celular, de vídeos, de palestras, em vários canais, dentro e fora da empresa. E às vezes é difícil entender no que eu vou mergulhar, no que efetivamente eu quero para o meu aprendizado nesse momento. Então eu acho que
ter a visão de que, sim, a pessoa deve optar e seguir no protagonismo, escolher o seu aprendizado, mas ao mesmo tempo, enquanto estrutura, eu também conseguir deixar alguns marcos para ajudar a conduzir esse desenvolvimento, é bem importante. E um outro desafio é você estar preparado para isso enquanto estrutura mesmo de sistema, de programação, do que você vai trazer para poder conversar com essas pessoas, para dar visibilidade do que é esse protagonismo dentro da organização. A gente também está vivendo bem esse desafio. No nosso caso especificamente, eu volto na questão do elemento da subjetividade, né? Então, pela natureza do meu negócio, existe tanto uma grande oferta de treinamento, isso não é um problema, como as pessoas são muito ávidas por treinamento. E aí, o que a gente brinca no nosso departamento é a nossa maior qualidade, é o nosso maior defeito, né? Quando eu tenho muito treinamento, quando eu tenho muita oferta e todo mundo quer treinamento, é difícil você entender o que é realmente essencial e estratégico para o negócio. Então, a implantação da arquitetura nos ajudou a ter um critério mais claro sobre o que é importante e relevante naquele momento da operação, né? O que é que está alinhado com o negócio e o que é que nós precisamos colocar os nossos esforços no sentido de produção e no sentido de convocar e sensibilizar as pessoas para a participação dos programas. Um outro aspecto que foi bastante importante, né, na construção da arquitetura é você considerar todos os sponsors desse processo, né? Porque geralmente a gente pensa em quem vem no treinamento e você pensa no momento do treinamento. E a arquitetura colocou visibilidade para a gente pensar no processo como um todo, né? Não só no colaborador, mas também o papel do líder no sentido de sensibilizá-lo para que ele sensibilize o colaborador para que ele participe do programa. Então a gente pensa na experiência antes do evento de treinamento, durante e depois. Então é um ciclo que se autoalimenta, né? Então eu penso o que é estratégico, eu penso quem são os sponsors que precisam participar, não só quem participa do treinamento, mas quem comanda essa pessoa que vai participar. Eu mensuro o resultado para entender, valeu a pena? Não valeu? Por que não valeu? O que eu preciso mudar? Então, a arquitetura ajudou a gente, impactou nesse sentido de entender o processo e de construir isso de uma forma mais clara. E, em última instância, também, como a gente passa a definir de forma mais clara os objetivos de aprendizagem de cada curso, fica também mais claro para quem participa o porquê dele estar lá, ou porquê dele não estar lá, né? Porque às vezes o que acaba acontecendo é, o líder fala, vai fazer esse treinamento, e a pessoa chega na sala de treinamento e, tá, por que você está aqui? Não sei, me mandaram estar aqui. Então, quando a gente coloca clareza, né, de, olha, para que é isso e para quem é isso, fica... Quem participa e quem está no processo, quem participa disso, é mais relevante, é mais eficaz e cumpre o papel que a gente quer. Então eu acho que esses são as maiores mudanças que na minha organização que a gente tem percebido nesse processo. E sem contar o alinhamento, né? Fica mais claro, como eu disse anteriormente, como a gente tem um padrão, né? Que não é uma camisa de força, mas que nos ajuda a sistematizar a produção e a oferta. Então, alguém falou justamente isso, né? Quer dizer, tem várias ofertas e elas não necessariamente se conversam, né? Então você passa a ter uma homogeneidade, não sei se a melhor palavra é homogeneidade, mas pelo menos um certo padrão, como eu disse, né? Dessa oferta e da produção desses conteúdos e como isso chega para as pessoas. Bom, no ONS... A arquitetura de aprendizagem, ela traz uma mudança. A lógica, ela se inverte um pouco do que acontecia antes. Então, antes, a gente sempre teve avaliação por competências, né? Então, existia o resultado dessas avaliações por competências e o gestor, então, ia com o seu colaborador, integrante da sua equipe, e conversava sobre o PDI a partir da avaliação dos gaps e dos pontos fortes, e eles então definiam que ações aquele colaborador ia fazer. Muitas vezes a proposta vinha do colaborador, então vinha um pouco do indivíduo para a organização. Com
modelo de aprendizagem é a organização que diz para todos os colaboradores o que a organização precisa para ela cumprir a sua missão e para ela chegar na sua visão, né? Então, assim, muda a lógica, ela se inverte. A organização diz, olha, para a gente continuar e melhorar e nesse sentido que está apontado lá pelo planejamento estratégico, a gente precisa desses conhecimentos, dessas competências, e a gente, nesse modelo, a gente fez uma coisa diferente, porque a gente juntou gestão do conhecimento com educação corporativa, com modelo de aprendizagem. A gente já tinha feito algumas ações de gestão do conhecimento, de identificar conhecimentos críticos e de tentar mapear, que tinham sido mal sucedidas anteriormente, porque elas não tinham uma utilidade, elas não tinham uma consequência. A gente mapeava e aí as ações ainda eram alinhadas dentro das determinadas gerências, né? E mesmo assim, não era para toda, a gente ia fazendo gerência por gerência. Bom, agora a gente definiu os conhecimentos técnicos críticos, tanto que sustentam missão e visão, e a gente está mapeando, cada colaborador está mapeando os seus conhecimentos e o seu gestor está mapeando os seus conhecimentos. Então, que dá um trabalho danado, mas a gente vai ter a visão dos gaps e das oportunidades de melhoria de cada um, das gerências e do ONS, nos conhecimentos e nas competências. E aí nós vamos olhar para esse resultado, olhar para o planejamento estratégico, como já estamos fazendo, olhando para o planejamento estratégico, e priorizar as ações, né? E então essa lógica, ela muda, mas é preciso que a gente tenha uma oferta que cada um possa se ver ali dentro, que cada um, que não só a empresa diga as necessidades de desenvolvimento dela, mas que cada um possa olhar e se encontrar ali também e também se conectar, né? E que é um desafio. E a terceira questão é colocar o gestor como um sponsor, como um patrocinador, como um embaixador, né? Como um principal interessado que a sua equipe se desenvolva, né? E a gente, então, está tomando esses cuidados. Bom, a gente também está nessa jornada, assim como os colegas aqui comentaram, né? Lá na Grendene a gente tem o privilégio onde a educação ela já faz parte de um valor, né, da cultura. Então, a gente tem um conselho, né, executivo onde eles participam ativamente, discutindo ações de aprendizagem, validando. Isso dá um certo trabalho para a gente, porque isso torna o processo mais crítico também, mas, por outro lado, tem todo esse patrocínio. Então, a gente tem, né, eu tenho esse privilégio de dizer que a educação ela é um valor genuíno da empresa. Mas a gente está aprendendo também, está numa jornada. A gente está desde movimentos mais mandatórios, que a gente também vem, a universidade ela quase virou uma instituição, assim, uma entidade, né? Então, se vem um convite da Universidade Grendene, não se questiona, eu vou estar lá no horário que me pediram para ir na sala, né? Então tem desde esse movimento mais mandatório, aonde a gente também está olhando agora para experiências, outras experiências não mandatórias, né? E que elas aconteçam de acordo com as necessidades e os dilemas, né, de cada área e das pessoas e das lideranças. Então a gente também fez um movimento de vender toda a programação do ano para as lideranças selecionaram as suas equipes para ir para as trilhas, mas as pessoas continuam indo para a sala sem entender muito bem o que elas estão fazendo lá. Embora a gente tenha tudo bonitinho lá no convite, objetivo de aprendizagem, objetivos específicos, né? O que você vai fazer após passar essa jornada, o que você vai fazer melhor e diferente, objetivos de negócio, a gente tem tudo isso muito bem organizado, né? Então, por isso que eu acho que a gente está nessa caminhada também, né? E aí a nossa melhoria para o próximo ano é fazer uma aula inaugural para todas as pessoas conhecerem o que a universidade vai estar ofertando ao longo do ano, para já criar essa conexão com cada pessoa desde o início, e não só através do seu líder, né? Então já é uma melhoria que a gente vai fazer para o próximo ano. Gente,
Eu gostaria de ficar falando desse assunto por, sei lá, mais 30 horas aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Inteligência de aprendizagem é o que a gente precisa estar cada vez mais olhando, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a gente tem alguns mais contatos, outros menos contato, eu conheci a Sânia hoje, mas já conheço de ouvir muito bem lá na Movidaria há muito tempo. A Cris a gente já tem uma relação mais próxima de trabalho, o Giovanni também, o Sérgio já também conheço bastante de trabalhos que a gente fez dentro da Movidaria. Obrigado pela disponibilidade de vocês, é um tema interessantíssimo, que tem muito para se falar ainda. O convite para vocês é que continuem curiosos. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, acessem, busquem eles no LinkedIn, enfim, né? Eles dão a disponibilidade que eles puderem para debater e a gente também para conversar mais sobre esse assunto. Então, espero que tenha sido bacana, relevante para vocês, como foi para mim, e acho que para vocês também, é muito riquíssimo. E obrigado, gente, a todos, principalmente a vocês.